Olá, pessoal! Aqui é a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre problemas lógicos comuns de serem resolvidos com estruturas de repetição. Vamos imaginar que o nosso problema é ler um número n e somar os n valores informados pelo usuário. O primeiro passo é ler a variável n. Depois, a gente precisa ler os números informados pelo usuário. Então, os números serão lidos e armazenados na variável num. Mas nós vamos usar apenas uma variável num para armazenar todos os valores informados pelo usuário. Por ser uma variável simples que armazena um valor por vez, ela precisa estar dentro de uma estrutura de repetição. A nossa estrutura de repetição vai repetir n vezes, começando com i em 0 até i menor do que n. Aqui um conceito novo, que é a repetição de 0 até n, diferente do que vimos até então, que começava o i em 1 e ia i até menor ou igual que n. Lembrando que quando a gente começa o i em 0, o operador relacional aqui tem que ser o menor. Se colocar o menor igual, fica incorreto, tem que ser só o menor. Depois da estrutura while, a gente vai usar o nosso bloco de instruções, no qual a leitura vai estar inserida. Então, a gente vai ler esse número n vezes. Depois que a gente lê, a gente precisa acumular, depositar esse número dentro de uma variável para guardar esse número, porque a cada iteração, a variável não é sobrescrita, ela perde o que tinha antes dela, dentro dela. Então, a gente vai e acumulando o valor da variável num dentro da variável soma. Vou precisar de uma outra variável soma que é inicializada com o valor neutro da soma, nesse caso é 0. Por fim, dentro da estrutura de repetição, o incremento. E assim a gente tem a soma dos valores informados pelo usuário. A soma. Vamos executar? Digamos que eu vou informar 3 valores, os valores são 4, 5 e 6. A soma é 15, 6 com 4, 10 e 5, 15. Agora imagine que eu precise calcular a média desses valores e não a soma. Vamos copiar esse código e fazer uma pequena alteração para calcular a média. Observe, aquela média simples. Imagine, por exemplo, um problema em que a gente precisa saber qual que é a média das notas dos alunos de uma sala. Então, sabendo a soma dos números informados pelo usuário e tendo o valor de n, que é a quantidade de números lidos, eu calculo a média aqui embaixo, fazendo a soma dividido por n. Então, eu vou precisar de mais uma variável chamada média, e vou calcular a média simplesmente dividindo a soma por n. Posso usar uma variável a mais para fazer isso, ou posso calcular diretamente aqui embaixo, ó, soma dividido por n, tanto faz. A gente pode usar aqui o toFixed no final para poder limitar duas casas decimais, e vamos alterar aqui, a média é, vamos executar. Vamos considerar 3 notas de um aluno que tirou 6, 7 e 8. A média dele é 7. E se de repente ele tirou 10, 6 e 8. Aí a média dele foi para 8. Agora vamos imaginar, por exemplo, que a gente precise descobrir qual que é o maior valor dentre aqueles informados pelo usuário. Eu quero saber qual foi a maior nota tirada por algum aluno dentre essas notas que foram informadas. Ler um número n, ler n valores informados pelo usuário e retornar o maior valor. Vou pegar esse código aqui de cima da soma, vou copiar aqui para baixo. Como a gente faria isso? Então, a gente não vai mais calcular a soma, mas a gente vai precisar de uma variável maior, chamada maior, que vai armazenar o maior valor
dentre todos os valores informados pelo usuário. A gente não vai inicializar a variável maior da mesma maneira que a gente inicializa a variável soma, com o valor 0, porque pode ser que os valores informados pelo usuário sejam negativos, então a gente não vai usar essa inicialização. A gente vai fazer uma inicialização diferente, a gente vai ler o primeiro número informado pelo usuário fora do laço. Então, o primeiro número que o usuário informar, eu vou diretamente armazenar dentro da variável maior. Com isso, eu considero que o primeiro número informado pelo usuário é o maior de todos. E eu vou ler todos os outros e ir verificando se algum deles é maior que esse que eu considerei como maior. Se eu encontrar algum outro que é maior, eu substituo essa minha variável que guarda o maior, certo? Então aqui dentro, ó, eu leio o próximo número e ao invés de acumular ele em algum lugar ou qualquer coisa do tipo, a gente vai fazer uma verificação com o if. Se esse número que acabamos de ler, né, dentro da estrutura for maior do que o que está armazenado na variável maior, fazemos a troca. A variável maior recebe o conteúdo do número que acabou de ser lido. Do contrário, se não for maior, simplesmente continua executando. Só que tem uma diferença aqui, gente. Como o primeiro número foi lido fora, o meu i não pode começar em 0. O i tem que começar em 1, tá? Porque senão ele vai contar um número a mais, tá? E aí aqui a gente vai responder o maior, o maior é, e aqui a gente coloca a variável maior. Vamos executar. Então, digamos que a gente informe 3 valores, o 7, o 45 e o 2. Aí ele informa que o maior é o 45. Vamos executar de novo, vamos informar 4 números. 90, 43, 22, 6, aí ele informa que o 90 é o maior. Por fim, vamos pensar em um problema que, dados os valores informados pelo usuário, a gente precisa contar quantos deles são positivos, ou seja, maiores do que 0. Então, como a gente faria isso? Vamos copiar aqui o código lá da soma, que é o mais apropriado para a gente repetir aqui. Vamos colar aqui embaixo. Então, a gente vai ler um número, ler n valores e contar quantos positivos. Então, vamos ler o valor n, vamos precisar da variável num, e agora não é uma soma, é uma contagem. A gente vai usar uma variável chamada cont. Essa variável cont, ela também vai ser inicializada em 0, porque afinal de contas ela também faz uma soma de valores, né, de incremento, 1, 2, 3, 4, 5, não é a soma propriamente dita dos valores que são informados, mas ela está sendo incrementada. Então o elemento neutro é 0 nesse caso. Então a gente vai inicializar ela com 0. E aí a cada iteração aqui do laço, eu vou ler um número e eu preciso verificar se esse número é positivo. Então, como que a gente verifica se o número é positivo? Se o número é maior que 0, ele é positivo. E aí, o que que a gente faz? A gente incrementa a nossa variável cont. Olha só que interessante. A gente faz essa contagem dessa forma, incrementa a variável cont. O número é positivo, eu incremento o cont. E fim. E aqui a gente imprime a quantidade de positivos é cont. Então, vamos executar nosso código. Então, aqui a gente precisa informar, vou informar 3 valores. Vou informar o valor -1,
menos 3 e 5. Aí ele disse que tem um positivo. Vamos rodar de novo. Vamos informar 5 valores. 6, 8, 18, menos 3 e menos 5. Aí ele disse que tem 3 positivos. O que é importante aqui? Eu mostrei tudo de modo modular, como calcula só os positivos, o maior, a soma, a média, os pares, os ímpares e assim sucessivamente. Entretanto, é importante saber que existem situações que você vai precisar de mais de uma solução no mesmo problema. Então, por exemplo, pode ser que você precise fazer a contagem dos valores positivos, calcular a soma e a média no mesmo problema. Tá tudo bem, é só fazer a contagem com o conte, aí aqui embaixo a gente inclui a soma, por exemplo, começando em 0. Aqui dentro faz o if, que contabiliza a quantidade de positivos, e aqui embaixo soma. Soma o valor que foi lido do usuário tranquilamente. E aqui embaixo tem que calcular a média? Beleza, vamos calcular a média então, a soma dividido por n, sem problema nenhum. No mesmo programa a gente consegue fazer tudo, pois lembra de ir lá, declarar as variáveis que a gente está usando e tudo mais. E aqui embaixo imprime a quantidade com o conte, imprime a soma e imprime a média, tá? Dá para fazer tudo em um código só. Eu quis mostrar tudo separado para ficar mais fácil de entender, tudo bem? Por hoje é só, pessoal.